poder que faz a diferença quando nós evangelizamos as pessoas. Porque, amados, não é apenas meras palavras, mas a Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Ela sendo levada pelo poder do Espírito Santo, faz a diferença. É todo que você já sabe desse versículo, que vai saltear, que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem, convence de quê? De que ele é pecador, porque as pessoas não acham que não são. Quando você vai evangelizar alguém, eu já vi várias vezes pessoas falar, eles se acham, de uma certa forma, menos pecador do que muita gente. Ele diz assim: não, eu não mato, eu não roubo. Eu não sei se diz eu não minto, porque se disser eu não minto, está mentindo. Então, mas geralmente as pessoas têm os 3 mandamentos. Inclusive, amados, você sabe, o mandamento é o 10, é para cumprir o 10. Então a pessoa faz uma acepção dos outros mandamentos e se resume em 3. Está melhor do que Jesus. Tá certo? Por quê? Porque elas se acham justas. Porque elas não se acham pecadores, a vida dela está muito boa, tá certo? Pecador é os outros, é outra pessoa que mata, que destrói, que assalta, que estupra. Essas pessoas sim, que merecem a condenação eterna. Mas a gente entende, amados, que a condenação é para todos aqueles que pecaram contra Deus. E esse pecado é independentemente do tamanho dele, porque as pessoas também têm o tamanho do pecado, ela mede uma réguazinha, né? Não, é uma besteirinha, Deus perdoa. Não é uma besteirinha assim que não faz mal a ninguém, tá? Então, infelizmente, por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm noção do que significa ser pecador. Elas não têm noção da condenação eterna. Elas não têm noção de que quando morrem, para onde é que elas vão, tá? E o que é que elas precisam? De que alguém fale isso para elas, tá? E quem é alguém? É você, é a igreja. Mas as palavras, elas não precisam, amados, ser municiadas pelo poder do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E depois desse homem convencido, o que é que acontece? Ele diz: eu preciso de Jesus, eu preciso me converter, eu preciso de Jesus, tá? Ainda ontem eu estava vendo aí um documentário sobre um irmão, ele era americano, era um jovem, e os meninos chamavam ele para ir para a igreja. Ele foi em um determinado culto, isso, 1800 e alguma coisa. E ele foi para o culto e ele foi impactado pela mensagem. E essa mensagem, amados, ele disse que o pregador foi simples, que abriu ali a Bíblia, não era teólogo, mas abriu a Bíblia tão simples, e a pregação dele, amados, entrou no coração dele, e ele saiu de lá, sabe como, da igreja? Ele saiu da igreja com a convicção de que ele era pecador. Ele saiu da igreja com a convicção de que ele estava lascado. Ele disse: eu estou lascado, eu sou um pecador, e agora? Aí, amados, ele começou isso a arder no coração, e esse rapaz, esse jovem, estava assim desesperado, e até que um dia ele estava tão tomado, amados, tomado pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo, que ele e os amigos dele já o chamaram, ia ter um time de futebol, um jogo. Ele foi convidado, ele gostava muito, mas ele disse: não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ouvir a palavra, porque eu estou aqui dentro de mim, isso está me incomodando demais. E ele foi, ouviu a pregação, e a pregação de novo chamou a atenção dele. Diz aí, amados, eu não vi toda a história, que ele fez um poema, e esse poema, amados, alguém publicou esse poema e transformou ele num hino. Você lembra do hino que eu cantei, que eu não lembro mais? É um hino da harpa muito conhecido, que é cantado mundialmente. Aliás, ele foi lançado em inglês, e depois teve alguém aqui, pastor do Brasil, que transformou ele no português. Quando eu maravilhada, quando eu maravilhada. Acho que era esse mesmo. É esse mesmo, acho que era esse mesmo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Acho que era esse mesmo. Pois é, amados. Pois esse hino veio de uma convicção de pecado de um jovem. Né? Quem faz isso? O Espírito Santo. Através de quem? Através de você. Através de você. Quando você abre a sua boca e prega a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a sua parte. Quando a gente, amado, não tem aquela percepção e convicção que é o Espírito Santo, a gente quer fazer a força, quer converter as pessoas à força. Sabe o que acontece? A gente se estressa, mas fica com raiva. Eu já falei 10 vezes, e aí vai. Amado, descansa e deixa que o Espírito Santo é que faz essa obra. Não adianta entrar em contenda com as pessoas, principalmente dentro de casa. Por quê? Porque é com quem a gente convive. Eu não sei se você tem toda a sua família convertida ao Senhor Jesus. Eu não tenho. Meus filhos precisam ser alcançados. Conhece a palavra, porque
receberam a palavra. Eu e minha esposa daí da outra fez essa capa porque a semente foi plantada. No tempo devido ela vai brotar. Eu creio em nome de Jesus. Porque aí você vai julgar, você vai questionar os comportamentos das pessoas, você vai hostilizar as pessoas, e aí vai um monte de coisa que a gente vai fazer que não deveria fazer. Amém? Então, amados, evangelizar é a essência da igreja. Evangelizar é a vida da igreja. Se nós não fizermos isso, amados, nós não estamos cumprindo a missão pela qual Deus instituiu a igreja. O Senhor Jesus instituiu a igreja exatamente com esse propósito. Jesus, amados, o tempo que ele passou aqui na terra, ele tinha um propósito. Ele teria que ir até a cruz. Mas antes de chegar à cruz, e ele chegar lá e dizer assim: Pai, está consumado, ele precisaria fazer uma obra que não é terrena. Que obra é? Preparar homens para dar continuidade àquilo que exatamente ele veio fazer, que era alcançar os perdidos, era para libertar os cativos, era para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, porque ele sabia que o tempo dele era limitado aqui na terra. Ele teria que morrer, embora ele ressuscitou, mas ele teria que voltar, porque já preparado lá nos céus outra pessoa para dar continuidade a esse trabalho, uma obra muito mais intensa. Essa outra pessoa é o Espírito Santo de Deus, para fazer uma obra intensa agora, que era dentro de nós, porque se ficasse lá de fora da dependência da gente, enfim, nós estávamos fritos. Então, amados, é por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu estou trazendo aqui para vocês essa realidade tão eminente do que nós precisamos ter convicção, a igreja precisa, porque se a igreja não evangelizar, se a igreja não tiver amor pelas almas, amados, a igreja está o quê? Morta. E outra coisa horrível, terrível, eu não sei se você já assistiu, é você vir para cá, você ficar em oração, jejum, preparar aqui um sermão, uma pregação, perguntar ali ao Senhor, trabalhar, às vezes cortar de madrugada, e você vir pregar, e pregar para defunto. Eu não sei se vocês já foram às lugares a pregar em velório. Eu já fui, geralmente, principalmente lá em Fortaleza, eu fiquei especializado em pregar em velório. Porque o pastor não ia, tinha algum líder que não ia, e eu ia. E a pior coisa é você pregar em velório, que você não conhece nem o defunto. Porque se você não conhece o defunto, como é que vai falar dele? Não é não? Não é não, Moisés? Aí a senhora pensa aí. Moisés aí conhece meu pai. Moisés era pedreiro profissional, muito boa lá em Fortaleza. Não sei como é que ele chegou aqui. Agora o pessoal acaba vindo de Paracuru, né? Moisés era uma bênção aí. Conhece minha esposa, a família da minha esposa, tudo é lá da Malaponga. E nós encontramos Moisés, eles passaram em frente da igreja. Nem sabia que ele estava aqui em Paracuru. Amados, porque você no velório, você precisa conhecer o defunto para poder dizer algumas características dele, porque geralmente quando morre todo mundo é bom, né? Lógico que a gente vai falar mal do defunto, né? Porque as pessoas estão lá comovidas, estão lá sensibilizadas, aí você olha para as pessoas e não conhece ninguém. E aconteceu isso comigo. Eu fui lá para o Parque da Paz, um cemitério enorme lá, e aí uma pessoa veio lá na igreja e disse assim: pastor, porque a gente está precisando de uma pessoa, o pessoal queria botar um padre, mas parte era crente, e aí uma pessoa vai pregar, assim, Manuel, aí eu lá para da paz. Aí outra vez foi uma irmã que faleceu também lá perto, Manuel, eu outra vez, só que dessa vez eu conhecia de fundo, tá? A irmã. Então eu procurei saber pelo menos o nome dessa pessoa e pedi direção a Deus. Amados, não é nada confortável você pregar em velório que você não conhece ninguém, inclusive de fundo, porque você pelo menos conhecendo a pessoa que morreu, você vai falar assim, né, dele, das suas características, da missão que ele cumpriu. Então eu me virei dos 30. Vai falar da irmã lá, da pessoa, quer dizer, você era crente, o nome dela era Vilânia, não vai ser assim, não. E aí, amados, preguei para a família, e aí o Espírito Santo, amado, encheu meu coração daquilo que realmente eles estavam precisando ouvir. E foi muito bom, eu gostei da ministração. Quando eu terminei, eu com medo, né, porque é complicado você pregar para o velório. Quando eu terminei, graças a Deus, as pessoas vinham a me agradecer pela palavra. Eu digo, sempre obrigado, só o Senhor sabe como é que eu estava. Mas, amados, como eu estou dizendo aqui para vocês, você vai falar que a pregação, amados, e pregar com a igreja morta é terrível. A igreja morta não se concentra na palavra. Um está ruim na unha, o outro está olhando por dedo, parece que nunca viu o dedo dele. Achou? Só acha o dedo de irmão diferente quando chega nessa igreja. Vixe, como meu Deus, agora que eu estou percebendo.
tem estrela. Ele começa a olhar para o céu, tem estrela. Viajando, tem um que está olhando para você, mas ele está viajando, você está assim de oito, mas está tão longe. Olha, irmão, estou um susto. E aí vai. Tem um irmão que quando chega na igreja diz, pastor, eu não sei o que é isso, não, mas quando chega nessa igreja, som. Olha a dificuldade tão grande. E o culpado lá é a careca de pastor. O pastor está lá, a culpa. Eu já disse que eu vou pregar de boné. Então eu tenho culpa se eu tenho essa mente brilhante? Se é luz. Tá certo? Mas, amados, é sério. É sério. A mesma coisa o pessoal do louvor diz. Irmão, canta, irmão. Bata a palma. Misericórdia, Senhor. Derrama. Nessas horas o irmão quer dizer que tem fogo do céu sobre a igreja. Não é possível que não aqueça esse negócio, os irmãos começam a pular no fogo. Tá? Mas graças a Deus eu creio que essa igreja não tem esse problema. Eu estou só citando algumas coisas que a gente acha que tem na igreja. Né? Mas eu creio que não tem. Amém? Vamos orar, tá? Vamos orar, vamos apresentar esse momento ao Senhor. Pedindo a direção dele acerca daquilo que há de ser ministrado, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Eu venho realmente transmitir da forma que a igreja receba. Amém? Pai querido santo, Deus amado, sobre tudo que eu já, Pai, comentei aqui com a tua igreja, eu quero agradecer ao Senhor por esta igreja, Pai, por o compromisso que os teus servos têm tido de estar aqui nas terças-feiras, para juntos, meu Senhor Deus, receber esse alimento pela qual nós precisamos. O alimento, Pai, que fortalece a tua igreja, para que ela cumpra verdadeiramente a missão pela qual o Senhor instituiu. Que nessa noite, pelo poder do teu Espírito Santo, trabalhando no nosso coração, fale o nosso entendimento, para que venhamos sair daqui, meu Deus, cheio da tua presença, cheio do teu poder, um coração ardente, meu Deus, desejoso de alcançar vidas que estão se perdendo aí fora, para que se cumpra tão somente o teu querer e o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Nós oramos a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amados. Vocês conversam demais. Vamos estar tirando minha atenção. Pronto. Amados, a missão é ir de fazer discípulos, tá? Essa missão, ela foi dada aos 12 discípulos de Jesus, que um se perdeu, tá? Então, aos 11 discípulos de Jesus foi dada a missão de ir de fazer discípulos. Eu comentei com você, amados, que o propósito do evangelismo é buscar, alcançar e salvar os perdidos, tá? Primeiro, para que isso possa acontecer, nós precisamos ter o coração de Cristo, porque se for o nosso coração, ele é muito egoísta. O nosso coração está sempre buscando o prazer, está sempre buscando a nossa satisfação, está sempre buscando a nossa alegria. Nunca mais o coração do homem, Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, é mais corrupto do que todas as coisas. Quando eu li essa passagem lá em Jeremias 17:5, tá? Então, amados, quando eu li essa passagem, eu entendi quem eu era. E não passei mais a confiar no meu coração. Confio mais não. Confio mais nele não. Eu prefiro confiar no Senhor. Porque, infelizmente, muitas vezes nós somos levados, amados, a confiar. Como é confiar no nosso coração? Amados, sermos levados pelos nossos, muitas vezes, desejos. Um desejo que ele está contrário à vontade de Deus. Mas como é para satisfazer a você acaba aqui fazendo. Porque o coração, mas quando a gente diz coração, aqui envolve, sabe o quê? A nossa alma, que é onde está sempre as nossas emoções. Porque o coração mesmo, ele só serve para bombear o sangue, ele está aqui como uma bomba do sangue. Mas quando se fala em coração, é porque, amado, porque o coração ele é fundamental na vida do homem. Quando ele para de funcionar, o homem também morre. Então, quando fala em coração, amado, está falando que é exatamente o centro daquilo que nós precisamos para viver. Então, quando nós, amados, somos motivados, não pelas nossas emoções, não pelo nosso coração, mas motivado pelo Espírito Santo de Deus, principalmente pela palavra, é diferente. Tá? Então, amados, primeiro, para a gente ter um coração evangelístico, para você já viram pessoas apaixonadas por almas? Você já viram pessoas que elas dormem, acordam e sonham, pensando em alcançar vidas? Eu já vi pessoas assim. Amados, essas pessoas que vivem dessa forma, o mundo não vale mais nada para elas.
Dinheiro não significa nada para essas pessoas. O que significa para elas, amados, é outras vidas, vidas que precisam ser alcançadas. Isso é o que significa para elas. As coisas materiais não fazem mais efeito. E eu pergunto para você, depois que você já ouviu tudo isso que eu já ministrei, como é que está o teu coração? Ele continua ocupado com as coisas deste mundo, ou ocupado com as coisas de Deus? A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas em primeiro lugar o reino de Deus é as pessoas. São almas para ser alcançadas. Então como é que está o teu coração? Ou você está preocupado com o que comer, com o que dormir, com o que vestir, com o que comprar, com o que fazer? As primeiras coisas, você abre os olhos, o que é que vai a sua primeira preocupação? É correr para fazer as coisas, ou é você buscar a Deus, e buscar a direção de Deus, para a vida que você precisa alcançar? E olha que nós temos, amado, nós temos bastante material para trabalhar para o Senhor. Quem que aqui acorda para amanhã cedo e tem que ir à padaria para comprar pão? Ninguém, só eu. Fala, meu Deus. Vocês comem o que? Bolacha, casa, tapioca, cuscuz. Mas o que é que ele mora lá no Guajiru? Lá no Guajiru só tem verdura, alface, tomate, verde. Tá? Amados, pronto, já começa. E aliás, antes de ir à padaria, quando você sai na rua, só está você na rua? Você encontra pessoas? Pronto, já começa por aí. Material nós temos de sobra. Motivação nós temos. Vocês estão recebendo aqui na igreja. Abriu o portão, está lá o vizinho. Pronto, já começa por ele. Vai para a padaria, evangeliza ele. Esses dias o ministro ali me deu uns peixes, peixe beto, os peixinhos eu gosto de peixe, tanto cozido como frito e vivo também, né? E aí eu fui ali numa venda que tem lá, que vende a comida para os peixes. Eu fui lá comprar. Isso era 7 horas da manhã de segunda-feira. Minha filha veio, eu fui deixar no rodoviário, e aí eu passei a estar aberto, 7 horas eu passei para o rapaz velho que casava. Aí comecei a conversar com ele, peixe, ele gosta de pássaro, eu disse que eu tinha também, estava conversando, mas o meu propósito não era conversar com ele sobre isso. Olha, meu filho. Aí comecei a aí eu disse, aí tinha um senhor passou e disse assim, eu passei ontem aqui, estava fechado, domingo. Aí ele disse assim, não, mas eu estou fechando de domingo, porque de manhã tal, é um tempo que eu tenho para minha esposa. É exatamente isso. Eu digo, rapaz, deixa eu dizer para ti, se Deus, que é Deus, fez o mundo com todo o seu poder de graça, em 6 dias, no 7º dia ele precisou descansar, imagine você. Aí eu comecei, eu digo, imagina, pois é, e muitas vezes o casal e a esposa dele ouvindo esse só desse tamanho, e eu disse, olha, muitas vezes o casal está em conflito em casa, impaciente, estressado, e diz assim, aí não sabe o que é. Você trabalha de domingo a domingo, você não tem descanso, você está cansado, estressado, como é que você vai comer com sua esposa e tal. Aí comecei a dizer assim, ele começou a olhar diferente para mim e tal, e eu vou dizendo, eu sou pastor. Minha igreja aqui, depois desse posto aqui, que estava só horário no das igrejas, mas foi para ele 2. Aí ele depois, eu sou moro aqui, moro aqui, eu estou com 6 anos da porta. Meu filho, não perca as oportunidades. Você vai ver, amados, o resultado, a face das pessoas, quando você realmente se dispõe a falar de Jesus para as pessoas. Lógico, tem uns que não vão, tem uns que não vão gostar de você. E daí? O problema é deles. Contanto que você cumpre a missão. Então, amados, nós somos indesculpáveis. Porque você está esperando o quê? Para abrir a boca e falar de Jesus para as pessoas. Todo dia tem pessoas. Lá na padaria eu chego, tem uma moça lá que atende lá, e eu disse até ela, acho que é porque rolou comigo assim, ela vem, ela me dá a mão, pá, bate a mão dela, tinha uma maquinha assim, desse tamanho, tem a mão forte, aí eu brinco com ela, aí convidei ela no culto da cidade de Urubu, ela me dizendo, eu sou pastor. Aí eu pensei a pregar para ela, não tem problema, continua lá do meu jeito, nossa amizade, tá certo? Amados, nós precisamos fazer diferença. Fui lá numa venda que tem lá perto, fui comprar umas coisas lá, compro leite, e aí faltou algum dinheiro, alguma coisa. Aí a moça pegou e disse, não, eu anoto aqui, se eu vir tal, eu digo, não, eu vou deixar, não precisa não. Aí eu fui, saí para outro lugar, já passei lá para pagar, porque faltou acho que R$1. E você já veio, eu digo, já, sabe o que é que eu vim? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser uma mão. Ela olhou assim para mim,
Aí eu disse, pois é, por isso que eu já vim aqui pagar para não ter nenhuma dívida com ninguém que esse, nós estamos pegando a palavra. Ela disse, vixe. Aí eu disse, pois é, eu sou pastor. Ela disse, se todo mundo fizesse isso. Eu não fui nem mais esticar, porque eu já sei o que ela ia dizer. Ela tem um caderninho que ela anota, sabe? As pessoas que compram lá fiado, né? Aí ela foi e disse isso, eu não vou mais nem me aprofundar no negócio, tá? Mas, amados, nós não podemos perder as oportunidades de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Qual é a dificuldade que você tem? Me diga aí. Bora lá. Porque não adianta nada, eu vim pregar, para isso, bota para isso. Aí vai para casa, a vida continua do mesmo jeito. Qual é a diferença que você está fazendo? Depois que você começou a ser despertado daquilo que você precisa fazer e não estava fazendo, que é evangelizar, é abrir a sua boquinha para falar de Jesus. Quem que você está pregando? Quem que você está em oração? Porque também tem uma parte também, viu? Tem que ter oração. Vizinho, esquerda, da direita, está orando pela vida dele, ou só reclamando que ele está botando som alto, ou por isso e por aquilo, e aí vai reclamando de uma coisa e outra. Oração, meu filho. Tem certas situações que você evangeliza, sabe como? Oração. Oração. Deus se agrada demais, pai. Quando você ajoelha e começa a orar pelo ímpio que está ali, com uma vida desgraçada, e o Senhor começa a clamar pela vida dele. Sabia disso? Olha, estava lendo hoje alguns textos, buscando direção da palavra de Deus, e algo que eu não tinha percebido da Bíblia. Amado, não canse de a Bíblia, você não vai conhecer ela também. Eu digo que eu já tenho, estou com 56 anos. Quando o Senhor me converteu, eu tinha 29 anos. Desde que eu me converti, eu leio a Bíblia. Não sei quantas vezes já li. Mas eu me admiro essas passagens do Senhor, onde é que está? Que eu não tinha visto aqui. Aquela passagem que eu ministrei sobre Josué, até então eu não tinha tido entendimento, porque Deus chamou tanta atenção para Josué: olha, seja forte, corajoso, não desanime. E as pessoas usam esse texto aleatoriamente, manda para uma, manda para outra. Como muitas vezes eu recebi esse texto, mas como você pegar um texto fora do contexto, você não consegue absorver o texto. Eu até falo isso para minha esposa. Então, a Bíblia é um livro que precisa ser lido todo dia, buscar entendimento, tá certo? Buscar conhecimento, e hoje nós temos ferramentas demais, o acesso. O que é que eu preciso? Antes, eu precisava comprar um monte de livro, eu comprava, caríssimo. No Brasil, livro é um absurdo. Você comprar tinha coleção de 3 mil reais. A livro de Romanos, as cartas, tudo é volume 1, 2, João é 1, 2, 3. Meu filho, aí você comprando cada livro de 70, 80 reais, eu comprei alguns ainda. Mas hoje, nós temos esse acesso aqui. Você vai ter essa rua de livro, eu tenho um enciclopédia na minha mão, eu tenho um todinho. Mas em vez de estar fazendo também besteira, a internet se intertendo com o que não devia estar esvaziando a mente. Olha, e aí, amados, eu estava vendo aqui um texto lá em Hebreus, capítulo 5, verso 7, algo me chamou a atenção, que eu não tinha percebido. Diz aqui, o apóstolo Paulo está falando, que ele diz que não sabe quem é o escritor de Hebreus. Alguns têm umas características de Paulo, aí outros dizem que não é, e aí fez essa conversa. Não importa. O que está aqui na Bíblia foi canonizado, passou pelo canon, hoje nós temos a carta aos Hebreus, tá? Certo? Mas no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 7, me chamou a atenção algo, o apóstolo Paulo, falando da pessoa de Jesus. E aí disse assim, no verso 7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu, presta atenção no que Jesus fez, o Filho de Deus. Jesus ofereceu orações, súplicas, e em alta voz e com lágrimas. O Filho de Deus precisou fazer isso. O Filho de Jesus orava, suplicava,
E aí, em voz alta. Muitas vezes eu já vi pessoas dizer: para que orar nessa altura? Deus é surdo. Aqui está dizendo que Jesus orava. E o apóstolo Paulo disse que não orava de qualquer jeito, não. Era súplica. Já quando a pessoa suplica, é muito mais intenso do que umas 5 orações. Uma oração. E aí, amado, não era só não. E era com oração, súplicas em alta voz e com lágrimas. Jesus estava totalmente envolvido na oração. E por quem que ele estava orando, né? Pelo mundo, pelas pessoas. Que não foi a oração de Jackson. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus foi submissão ao Pai. E aquele que podia salvar da morte, certo? Por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Está vendo aí? Jesus aprendeu a obedecer pelos sofrimentos que passou. E ele precisou orar, precisou clamar pela vida das pessoas. E eu pergunto a você: você está fazendo isso? Você está criticando? Porque é só o que você sabe fazer. É apontar, é criticar, é julgar as pessoas, vai dizer que aquele não presta, que ele vai conseguir, que ele vai para o inferno, e é só o que faz. Quando nós chegamos, amados, no interior para evangelizar, as pessoas achavam que a gente não era crente, porque a gente era diferente. Por quê? Porque ele não chegou lá para culpar, para apontar as pessoas, para mandar as pessoas para o inferno, que é só o que as pessoas faziam lá. Tinha uma pessoa lá que vivia na cachaça, é só era costume do interior, vivia na cachaça, da própria família, que se dizia crente, se não aquele ali vai para o inferno. Porque, mas eu nunca vi uns crentes para falar tanto do inferno do diabo, e deixa de falar de Deus e pregar o evangelho. Eles achavam que a gente não era crente. Depois eles falaram isso para a gente: rapaz, quando você chegar aqui, a gente achava que você não era crente. Mas por quê? Não, porque vocês são muito diferentes dos crentes aqui. A gente chegava lá, acompanhava, discipulava, pregava a Bíblia, ensinava, orava, motivava. Não é enterrar as pessoas, não. Jesus não chamou para ser coveiro. Jesus chamou para você ser salva-vidas. Salva-vidas. Não é para matar as pessoas. Ele chamou você para salvar, para dar vida para as pessoas. E aí, o povo que achavam que a gente era esquisito. Esses crentes aqui são esquisitos. Mas depois eles agradeceram a Deus, a semente ficou plantada, levantou sua igreja lá e tem lá pessoas lá na igreja, nesse lugar. Amém? Buscar e salvar os perdidos. Mas para isso, como eu falei para vocês, nós precisamos ter o coração de Cristo. Se você não tem o amor de Deus, amados, seja consciente. Peça a Ele, eu já falei para vocês, foi a segunda coisa que eu pedi para vir para cá. Quando eu soube que Deus ia colocar uma igreja nas minhas mãos, a segunda coisa que eu pedi a Deus: Senhor, me dá o teu amor, porque o meu amor não presta. Eu não vou amar aquela igreja se o Senhor não me ama. Foi a primeira coisa que eu entendi. Então, se você entende isso, ame com o amor de Deus. Se você não sabe que não tem, peça a Deus, que tu vai ver a diferença que tu vai fazer começar na tua casa. As pessoas vão te achar diferente, tu vai ficar mais bonito, não vai precisar gastar essa muito dinheiro que você está gastando no salão, tá? Porque, amados, o amor de Deus, a presença de Deus te renova, deixa a tua face brilhante, né? O pessoal está reclamando aqui da minha mente, mas, amados, sabe o que é sério? Estávamos hoje olhando uma fotografia, uma foto de uma pessoa que ela estava aqui na igreja. E nós tiramos a foto e a minha esposa dessa pessoa. E a gente foi lá visitar essa pessoa. Amado, a diferença é notória. Estava tão lindo aqui. Está horrível. Amado, o mundo deixa tu horrível. O mundo, mas ele está aí para te desgastar, para te envelhecer. Envelhece. Pode ter certeza. Quando eu chego lá em Fortaleza, fui lá nos meus primos, lá, que os carros que eu tenho era do meu primo, quando ele chegou lá, ele olhou assim para mim, e eles são mais novos que eu tenho cabeça branca, mas também. E aí cheguei lá, esse Bruce, o sol daqui é diferente, né? Que ele só aperta. E aí quando eu cheguei lá, ele disse: por que tu está fazendo? Porque tu não envelhece. Eu digo: meu filho, se você conhecer o melhor harmonizador facial, de graça, Jesus. Falei para eles.
Porque se você vê, eles são mais novos que eu, mas tu vê os velhos. Meu filho, bebida, fala. O mundo está para te consumir, para te desgastar. Eu sei o que é isso. Aí, rapaz, a pessoa começa a andar com Jesus, a vida muda, o semblante muda, a tua cor muda. Você fica agora corado, porque agora não vai ser o sangue de Cristo. Aí, amado, é tão notório que hoje, acho que por ali estava comentando, a gente mostrou a foto. Olha aqui, essa pessoa estava com a gente, olha aqui a diferença, como que ela está agora. Realmente, amados, eu falo isso com o coração quebrado. Eu falo isso com o coração entristecido, porque é a realidade. A pessoa voltou para a lama. E pior, sabe disso. Não, pastor, eu sei, eu entendo que eu vou para mas eu vou voltar para a igreja, meu filho, tá? Então, amados, nós precisamos do amor de Deus para fazer a diferença, para pregar o Evangelho. Qual é a expectativa de Cristo? A expectativa de Cristo, amados, é que tudo que Deus tem te concedido, você use para a obra de Deus. Ei, se você quiser ser próspero, se você quiser ser rico, invista na obra de Deus. É o melhor investimento que tem, amados. Você colhe a 30, 60 e assim por mundo. Não aplique na bolsa de valores, porque eles querem perder. O mundo está ofertando dinheiro aí. Eu estava dizendo isso para minha esposa, eu estou olhando, pesquisando, aí de repente aparece aqui uma mulher bonita, embaixo, um bolo de dinheiro dessa altura, me dizendo como ganhar o dinheiro fácil. E eu digo, para que serve a mulher? Por que você acha que estão usando a imagem da mulher? E é só o que é um atrás do outro. Só, o mundo dá dinheiro fácil. E as pessoas se lascando ali. E a crise, só o que aparece a oportunidade para ganhar dinheiro. De quem? Seu. Vão tomar o seu dinheiro. Esse aposta, e aí vai. Tá? Que os países aqui não tem moral mesmo. Era para proibir esse tipo de coisa, que o país está no Oriente Médio não tem isso não. Aí veio um monte de gente para ganhar um monte de esperto. Até eu vi aqui uma matéria, acho que era no Facebook, uma pessoa, um senhor falando, ele colocou aqui, o que seria dos influencers se não tivesse os idiotenses? O que seria dos influencers se não tivesse os idiotenses? Porque é por causa deles que eles estão todo ricos, jogando dinheiro de helicóptero. Mas se você quiser verdadeiramente rico, você tem a mais visão de reino, que pode ter certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Amém. O propósito, amado, da expectativa de Cristo é essa. Você deve curar e levar as boas novas aos pobres, servir e entregar sua vida em resgate mundo. Amados, Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. E aquele que perder a sua vida, por minha causa, vai ganhar. Certo? Como eu disse aí, o mundo tem umas propostas aí, criminalidade está aí, você entra com vida e sai sem vida, não tem nem perigo sair. O Evangelho não, tu entra sem vida e recebe a vida, e a vida não é só aqui não, a vida é eterna. Essa é a proposta do Evangelho. Que proposta maravilhosa. Mas o que é que principalmente os jovens aí que gostam de desafio, dessa coisa toda, adrenalina, vai para onde? Vão para o caminho da morte, que aparentemente é tão bom, é tão maravilhoso, mas depois que entra, amados, sabe o que é bom para todos. Se eu até na vida de um jovem, amados, que está numa dessas religiões religiões, tá? E ele entrou pensando que é uma coisa, e agora, amados, ele está com o coração querendo sair, mas está com medo, porque já ameaçaram ele. Você sair, se prepara. Amém? Amém? Meu filho Satanás é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e mentir. Mentir. Destruindo a vida das pessoas. Jesus, amado, te chamou para ser pescador. Pescador, o que ele está querendo dizer? Tu vai mudar a tua profissão. Amados, eu não sei se vocês têm essa consciência. Não precisa ser pastor, não precisa ser ministro de louvor, não precisa para ter essa consciência de que a tua vida agora Deus mudou, de que agora aquilo que tu vai fazer aqui no mundo, tudo é para a obra de Deus, tudo é para Deus. O Senhor diz, é por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele. Isso são todas as coisas, tudo que tu tem na tua vida, teu trabalho é para Ele. Passei um tempo sem trabalhar, Deus estava,
O meu deserto foi de oração e jejum, com família, com filho nascendo, e eu sem ter condição financeira para comprar uma lata de leite. Eu e minha esposa, mas o Isaac era pequenininho, a Vitória estava para nascer, e o meu filho antigo, tinha 10 anos na época. Fui morar numa casa de favor, que nem porta tinha, porque tinham roubado as portas. A gente não estava preocupado com o que comer, nem com o que vestir. Sabe por quê? Porque eu estava desesperado por cima da vida. Estava naquele primeiro amor, eu sou apaixonado, eu não penso mais em nada, não sei ler. E graças a Deus minha esposa estava no mesmo nível. E graças a Deus meu filho, que hoje está lá na igreja de Cristo, Maraponga, estava também. Então ela se acordava 12 horas da manhã, oração, e tome orar. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Graças a Deus tinha energia. Não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha cama. Fui para dentro de uma casa, amados, de favor, mas eu quero dizer para você que o tempo bom, eu sinto saudade. O tempo maravilhoso, que coisa boa. Nós não sabíamos o que é que ia tomar café de manhã, nós não sabíamos o que é que ia almoçar. Eu quero dizer para você, amados, que nunca faltou nada. Amado, de repente Deus começou a mobiliar a casa, porque eu não fui atrás de comprar nada, porque ele trabalhava, tá? E as pessoas vinham com um móvel na cabeça, na rua, olhava assim no portão, só com um bloco de cadeira, depois eu veio com a televisão, depois veio com cama, depois veio com. Eu não comprei nada. Quando eu fui me mudar para uma casa menor, eu tive que dar as coisas, porque não cabia dentro da casa que eu para outra casa que eu fui. Segundo o que a palavra de Deus diz, não se preocupeis porque vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente estava esperando em busca do reino de Deus. E aí, amado, esse tempo passou, eu fui conseguir uma vaga numa empresa, eu fui trabalhar no empresa de ônibus. Quando eu cheguei no primeiro dia para trabalhar, sabe o que eu disse? Eu disse, Deus, entrei lá na bilheteria, lá no terminal de Siqueira, no terminal de ônibus. Quando eu botei os pés lá naquele escritório que eu fui lá trabalhar, eu disse assim, Deus, Senhor, eu não vim para cá para ganhar dinheiro. Eu vim para cá para ganhar almas, para fazer a tua vontade. Me mostra. Eu não estava preocupado com quanto é que eu ia ganhar, quanto era o meu salário. Não. A minha preocupação era estar alinhado com a vontade de Deus, porque eu sabia que foi Deus que me botou ali. Era Deus que me queria naquele lugar. E realmente foi. Não vou contar hoje a história, convém agora. Mas é isso que eu quero dizer para você, amados. Nós precisamos ter convicção de que Jesus te chamou, e Ele te chamou para mudar de vida. Jesus chega para Pedro, Tiago e João estavam pescando, estavam trabalhando, e Ele disse, vem, que agora eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles entenderam. Ele disse, vamos mudar de profissão. Eles entenderam e seguiram a Jesus, tá? Então você precisa entender isso. O seu trabalho, amados, é agora, é para a glória de Deus, é para o Senhor. Amém? Nós somos chamados para seguir Jesus, tornar um pescador, e é o resultado, amados, da sua obra na nossa vida. Falei para vocês, lembra que tem dois tipos de pescadores? Um que gosta de pescar e o outro que gosta de pescar, mas gosta de tratar o peixe. Então Jesus chamou esses homens não só para pescar, mas tinha que tratar os peixes também. E tratamento não é fácil. Não é fácil. Aqui nós temos pessoas que estão fazendo esse trabalho, são discipuladores. Não é fácil, mas quando chega para mim e diz, pastor, eu vou te contar, que discípulo o Senhor me arrumou, eu de jeito nenhum. Eles são do Senhor, o Senhor me deu, é isso. Não, pastor, que misericórdia, graças a Deus, meu filho, vai tratar peixe para ver se é bom. Peixe é ótimo, ele está fritando ali, aquele cheiro de peixe, olha, eu estou com água na boca, porque eu não vou jantar peixe, não sei se vai comprar sardinha. Mas é maravilhoso, quando ele está pronto é maravilhoso, mas até ele aprontar, não é fácil não, tem que pegar as escamas, arrancar, tem umas escamas duras que só peste, tem que tirar ali as espinhas, e vai, tá, e corta, e salga, e vai todo o processo. Então, fazer discípulo não é fácil não, mas Jesus chamou exatamente para isso, não só para pescar, mas também para tratar. Mas pessoal, a igreja sabe o que a igreja faz?
faz igual os irmãos que tinha lá nesse lugar onde a gente foi evangelizar, e passamos 3 anos lá. Um irmão me chamou para pescar. Eu fui para pescar à noite, com um facão na mão e uma lanterna, não sabia como é que vai aqui, mas é bom. E amigo, eu vim 4 horas da manhã com aquele surrão, aquele pesado, cheio de peixe. Aí ele tinha também. Quando nós chegamos, ele olhou assim e disse: pega, pastor, o senhor. Aí eu, amém. Minha vida, eu passava 2, 3 horas catando peixe, porque era muito peixe. E eu tratava assim, vocês que conhecem aqui Traíra, que vive mais no fundo do rio, tem aquele lodo, eu pegava o detergente esponja e lavava, limpava, todos. Lavava por dentro, deixava bem limpinha. Aí eu tinha uma geladeira que eu ganhei lá para o interior, uma geladeira que cabia 2 baldes daquele de tinta grande, cabia 2 baldes dentro, eu enchia de Traíra. Eu passava mais de 2 horas tratando peixe, qualquer coisa, eu não levava para casa. Quando eu vinha lá do interior, vinha eu, minha esposa, meus 2 filhos, sabe onde é que eu ia? Para uma casa de recuperação, onde o irmão dela estava lá, eu levava peixe para eles. Guardava que estavam correndo, eu disse, eu vou levar para eles. Quando eu chegava lá, eu, meu Deus do céu, porque na casa de recuperação só com mortandela e cuscuz. Quando eu levava peixe, não. Tá? Então a igreja faz igual esse irmão. A igreja, pastor, tem uma pessoa ali, ela está para aceitar Jesus. Vai lá, pastor. Aí quando chega, olha, pastor, o senhor, pega aí essa parada aqui. O irmão pesca, mas é o pastor que tem que dobrar. Aí, pastor, pega esse bichinho para tipo de vida. Estou fazendo igual os irmãos anterior. Tá? Vamos e façam discípulos, é a ordem que Jesus deu para a igreja. Amém? De quem? De todas as nações. Tá? Amados, mergulhar nas escrituras não é o suficiente. Jesus não falou de evangelismo, embora ele evangelizou. Jesus não falou de batismo, mas ele batizou. Mas aqui, amados, Jesus ilustra o maior do mandamento, descrevendo um homem ajudando seu próximo que havia sido surrado, tá? À beira da estrada. Chegaram o mestre da lei, o fariseu, e aí Jesus foi e contou a história de que um homem vinha na estrada e assaltantes pegaram ele, tomaram as cordeiras, bateram nele e derrubaram ele na estrada. Veio aí o mestre da lei e passou de longe. Veio o fariseu, passou mais de longe ainda. Mas veio o samaritano, olhou para ele, teve misericórdia daquele homem, pegou ele, levou para uma estalagem, pagou o dono da estalagem que cuidasse dele. E aí Jesus deu essa história para esses homens que se diziam conhecedores da palavra de Deus. Isso nos mostra que não basta conhecer a Bíblia, não adianta você conhecer a Bíblia se no teu coração você não tem misericórdia. Porque o amor de Deus, amados, trabalha misericórdia para a gente. A pessoa, amados, chega para você, como ele disse, que Jesus disse, ele chega para você, mano, eu estou assim, mas está precisando disso, está cá. Amém, vamos orar para você. E despede a pessoa. Você tem condição de ajudar, mas sai desse mundo. Esse mundo é um mundo egoísta, porque as pessoas só pensam em ter, em comprar. Tá? E isso torna as pessoas mais do que egoístas. O Evangelho está na contramão de tudo isso. Se teu inimigo tem fome, dá ele de comer. Se ele tem sede, dá ele de beber. Se teu inimigo, graças a Deus, eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu dava dele. Não tenho. Nunca fui inimigo na minha vida. Se ficar, eu falei, igual uma vez lá, porque eu vejo. Não tem esse entendimento. E aí, amados, Jesus, você vai alcançar essa pessoa, você vai tratar esse peixe, você vai discipular essa pessoa, você vai pregar para ele o Evangelho, vai mostrar quem é Jesus, e depois de tudo isso, você vai conduzir essa pessoa para o quê? Para o batismo. O céu, amados, é um lugar de celebração, Jesus disse. Todos os dias, no mundo inteiro, pessoas são batizadas em Cristo e acrescentadas ao reino de Deus. O plano original de Deus era para que estivéssemos com Ele em um estado de purificação. Ele nos criou a sua própria imagem, lá em Gênesis 1, e criou um lar perfeito, o Éden, para vocês. Mas o pecado entrou no Éden e uma barreira entre nós e Deus surgiu. Esta parede de separação destruiu o nosso relacionamento uns com os outros e com Deus, ao ponto de se ter arrependido de ter criado um mundo. O Senhor disse, eu me arrependo de ter criado um mundo, eu vou destruir tudo. Tá? Mas aí Deus, na sua imensa graça e misericórdia, resolveu lhe salvar a família de Noé,
e através dele, nova geração foi criada. Apesar da dor que ele causamos, ele ainda nos ama. Seu plano foi incrível. Ele não apenas nos traria de volta ao relacionamento com Deus, mas também destruiria o poder de Satanás sobre nós, tirando-nos da escravidão. Entretanto, o plano custaria muito, pois envolveria a morte do seu próprio Filho Jesus. Por isso, ele nos deu um exemplo perfeito de conviver ao mesmo tempo em que foi uma pessoa com quem podemos nos relacionar. Cristo se tornou o sacrifício perfeito que restaurou o nosso relacionamento com Deus. Portanto, amados, outra coisa que muito me frustrou é a igreja sem a essência do batismo. Pessoas que não foram batizadas, ele não estava nem aí. Amado, batismo é um sacramento da igreja. Batismo é um selo que o crente precisa ter para entrar no reino de Deus. Ai, Jesus, não, pastor, mas lá em Marcos 16 diz assim: prega o evangelho, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não diz que não ser batizado, sim, aquele que não teve a oportunidade de ser batizado, mas 10 anos na igreja não foi batizado. Amado, pelo amor de Deus, o que você entende de evangelho? O que você está entendendo de cristianismo? Porque o propósito foi esse. Você vê que Jesus, ele deu exemplo. Discípulos dele foram batizados, Jesus também foi. Então, por que você acha que não é? Você é melhor que Jesus? É tão santo, tão puro, que não precisa ser batizado? Meu filho, você não tem convicção do pecado, não. Se você não tem convicção do pecado, deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que você não sabe: você não é salvo. Porque todo salvo tem convicção do pecado, e ele luta contra o pecado através do poder do Espírito Santo. Não é que ele não é pecador, é porque ele entende que ele é pecador e ele luta contra o pecado. Ele não dá asa para o pecado, ele não alimenta o pecado, ele não passa a mão, fica cuidando do pecado, não. Porque infelizmente tem pessoas que é assim. Não é porque é pecador, é um bichinho tão bonitinho, mas tanto tempo que está na minha vida. É um bichinho, é um pet. É o pecado pet. Eu tenho amigo, o pecado diz: ixi, vou até levar para ver como é que ele está lá no veterinário, porque o bichinho está meio esmurecido. Mas, misericórdia, você não entendeu o que é salvação. Você não entendeu o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, o processo de batismo precisa acontecer. Você prega o Evangelho, alcança essa vida, você trata ela através do discipulado que vai conduzir ao batismo. Aí pronto. Depois do batismo, amados, você vai amadurecer esse discípulo. Ele amadurecendo, o que é que ele vai fazer? Vai dar fruto. Que fruto é? Vai alcançar outros. Porque tem um discípulo lá que eu vou dizer. Eu já disse aqui no discipulador: ó, meu amigo, vai ficar um cabo de 50 anos na cobra. E leva madeira. O apóstolo Paulo criticou os corinthianos: rapaz, você já era para estar comendo pão de 2 com rapadura, ainda está tomando leite de uma madeira. Porque tem gente que é assim, fica retardado, não quer sair do braço do discipulador. Ô, me balança, não vai dormir. Não, meu filho, cresça, cuida, vai te reproduzir. Nós estamos, amados, chegamos a um século que está complicado a vida do cidadão. Meu filho, Satanás me dá ponto sem nó. Está complicada a vida das pessoas. A pessoa tem uma empresa, está com dificuldade na empresa, porque os funcionários que ele tem é a tal da geração Z. Não tem compromisso com nada. Hoje está trabalhando, amanhã não vem mais. E aí, como é que fica a empresa? Só o que eu vejo de material sobre isso. Geração Z, pessoas que desse jeito, eles vivem clausulados. Clausulado. A pastora Elimeia estava contando uma história para mim de um jovem. Falaram para ela que ele fazia dias que estava dentro de um quarto, depressivo e clausulado dentro do quarto. E aí ela foi até lá, pegou para esse jovem, conseguiu tirar ele do quarto. Hoje ele está lá na igreja e ele está alcançando outros jovens. Amados, nós chegamos a esse tempo. Não foi só por causa do Covid, não. O Covid foi só um pontapé. Já chegaram até mim e falaram que hoje tem jovens adolescentes, tá? 13, 10 anos de idade, que os pais vão passear, vamos para lá. Eu não vou não. Para que eu vou? Eu tenho meu quarto, tenho meu celular, eu tenho meu notebook, tenho meu computador, tenho internet, para mim está ótimo. Você já prestaram atenção? Quero não, vamos. Não, estou desanimado.
Depois não sabe por que estão com crise de ansiedade. Depois, não sei assim, não foi, isso veio acontecendo. Nós estamos exatamente, amados, chegamos a esse ponto. Igreja nos lares. Não. Já evangelizar crente, já não sei quantos anos é complicado, né? Pessoas geralmente vêm de outras cidades, vêm para cá. E aí, amados, não, porque a minha igreja, amada, a igreja não é sua, a igreja do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo diz assim: não abandoneis a vossa congregação. Quando ele diz a vossa congregação, você sai da igreja. E aí, amado, a pessoa que vem, não tem um ministério aqui, aí está em casa, assistindo um culto, que eu não sou sendo extremista. Tem pastores que joiam, pregando aí nas TVs, no YouTube, tem falar maravilhosa. Mas o que é que tu faz dentro de casa? Dentro de casa tu aprende a ter comunhão. Dentro de casa tu aprende a suportar o teu irmão. Não, são pessoas que se enclausularam. Não, já tenho aqui dentro de casa, eu tenho culto, já tenho pastor aqui na minha sala, já tenho tudo. Vai nessa. É exatamente isso que Satanás quer. Você fora do aprisco, porque fora do aprisco ele tem muito mais facilidade de te abater. E é pior, tem ovelhas que já foram abatidas, mas estão vivendo como se não fosse, achando que está tudo bem, beleza, está legal demais. Tá? Então, nós chegamos a esse tempo, amados. Muitas pessoas não estão vindo para a igreja porque estão enclausuladas dentro de casa, aliás, muitos jovens. Estão dentro dos quartos, hoje ainda essa noite, acessando a internet, tudo no mundo. Hoje eu vi não foi ontem, eu vi uma pesquisa aqui no Ceará. Os médicos psicólogos estão preocupados com o índice de jovens e adolescentes que está sendo atendido lá no HGF, com crise de ansiedade. Tá? Com crise de ansiedade, eles estão super preocupados com isso. Aqui no Ceará, uma estatística que triplicou, eles estão preocupados com isso. Mas atribuindo o quê? Uso excessivo de telas. Horas e horas nisso aqui, ou no notebook, ou no tablet, não me interessa. Horas e horas nisso aqui. O seu cérebro está sendo retardado. O QI, o coeficiente de inteligência, está sendo cada vez mais sendo resumido. Está diminuindo. Por quê? Porque ele diz que quando você passa para a sessão da corrida, de repente você dá um choque no seu cérebro, que ele não consegue mais processar. Eles estão preocupados com jovens, crianças e adolescentes. O índice está muito alto. E tem mais. Muitos estão precisando de internamento aqui no Ceará. Essa matéria que eu vi foi aqui no Ceará. Pessoas que passam 24 horas no passo aqui seguinte. Acorda de manhã com o celular, toma café com o celular. Eu vejo, eu estou falando que eu estou vendo. Toma café com o celular, vai almoçar com o celular, dorme com o celular. É 24 horas. Se tu tivesse, em vez de estar agarrado fazendo isso, se tu tivesse agarrado com Jesus, tu ia ver o que é tua vida diferente. Tá? Você ia ver a diferença da sua vida. É o resultado, meu filho: depressão, crise de ansiedade, e aí tudo isso aí vem galgando você, sabe para quê? O suicídio. Pode ter, é batata. Chega um ponto. E outra coisa, tem que também estar causando, e eu estou vendo isso em realidade, uma cobrança que Deus não faz isso com você. Jovens estão sendo cobrados. Por quê? Porque ele está direto olhando no YouTube e vendo aqui as pessoas próximas, jogam dinheiro para cima. Pessoas com Land Rover, com Ferrari. E aqui, amado, por que você acha que a teologia da prosperidade voltada para a ostentação está tão em evidência? E aí sabe o que é que acontece? Você não consegue. Já está aqui, ele está ensinando, ele está já pensando nisso tudo. E aí começa a olhar para ele e dizer que ele não tem condição, que ele não tem potencial para alcançar, para trabalhar, e aí você vai devenindo cada vez mais a sua imagem, tá? Está acontecendo isso. Doutores, psicólogos estão testificando exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês, né? E depois tem outra coisa, você acessa aqui, aí vê lá, YouTube e tal, os pessoal mudou o dente, os olhos, sobrancelha, cabelo, ali não é mais aquela mesma pessoa, quem conhece, não conhece mais. E aí você olha, a harmonização facial, e não sei o que, aí você começa a ver isso, aí você se olha no espelho e começa a ficar incontente com a sua aparência. Você começa a achar que defeito que você não tinha visto antes, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Amados, o que eu estou falando para você são pessoas, psicólogos, médicos, que estão preocupados com essa geração que nós estamos aí.
Meu filho, Satanás não dá ponto sem nó, ele quer destruir a igreja do futuro. E está aqui a igreja do futuro. Eu não sou. E é através disso aqui. E aí, amados, nós precisamos, amados, reverter essa situação. E o Senhor Jesus chamou para você ir fazer isso. Ir alcançar as pessoas. Eles estão trancados no quarto, é você que tem que ir lá. E a pastora Imélia, realmente eu me lembrei desse chão, que ela foi até ao quarto de Jó, já fazia dias que eles estavam lá e saíram do quarto. E está assim, ó, jovens aprisionados. Na escola, os professores e diretores de escola estão fazendo um trabalho que não era para eles fazer. De psicólogo, de orientador, e aí vai. Eles estão lá, amados, para levar conteúdo para você pegar esses conteúdos, aplicar na sua vida e para a sua vida profissional. Mas o diretor de escola todo preocupado sem saber o que fazer. Eu digo que falaram comigo isso. Graças a Deus, como nós pastores chegamos em várias escolas aqui, graças a Deus vocês vieram. E aí foram contar as situações que estão acontecendo na sala de aula. Eu estou falando aqui, e com certeza tem alunos aqui das escolas, vocês sabem muito mais do que o que é que está acontecendo nas salas de aula. Está terrível. Antes, os pais ficavam tranquilos, porque os seus filhos estão na escola. Agora não, eu vejo o pai preocupado. E escola tem tempo integral, piorou, porque é um tempo integral empurrando lixo na mente do seu filho. Lixo, é lixo, que está empurrando na mente do seu filho. E os pais agora, mas era motivo de alegria. Graças a Deus, meu filho está na escola, agora não, estou tudo preocupado. Meu Deus, o que é que está aprendendo? O que é que está ouvindo? O que é que está. É exatamente isso. Estou trazendo isso de uma forma negativa? Sim, para que você, amado, entenda qual é a sua função, pelo amor de Deus. Entenda que Deus chamou para salvar a vida. E está aí. Jesus olhou e disse assim: olha, eu olho, eu estou vendo, os campos estão brancos, ou seja, estão prontos para a colheita. E hoje, amados, está tudo pronto para a colheita. Está aí a vida das pessoas. Eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está me incomodando, trazendo memória alguém que você conhece, que está nessa situação. Eu tenho certeza, amados. Mas nós, igrejas, estamos aqui para fazer esse trabalho. Não é os pastores. Sabe qual é o trabalho do pastor? Esse que eu estou fazendo aqui para vocês. O trabalho do pastor é alimentar a igreja, é despertar a igreja, é mover a igreja, é motivar a igreja. Mas é o contrário. As pessoas, vai pastor, vai. Eu estou tempo mandando o pastor, vai para cá. E a igreja, olha, sentado nos grupos da cadeira, só ouvindo, comendo. Não, essa obra é para você. Aponte o dedão, é para você, não é para o seu pastor, não. Mas infelizmente não vai ter que ir. Mas eu espero, amados, que a sua vida mude a partir, amado, desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, porque vocês são indesculpáveis pelo aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Estão vendo? Eu vou mostrar. Vou trazer aqui, amados, para vocês dois testemunhos que moveram meu coração. Não é aqui no Brasil, não. São testemunhos, amados, de pessoas que elas estão sendo restritas ao Evangelho, coisa que vocês não estão. Então, todo mundo aqui livre, portas abertas, não tem problema nenhum. Temos acesso à Bíblia, a livros, a estudo, tem tudo. Mas sabe qual é o resultado? Não valoriza. Mas eu vou trazer aqui dois testemunhos. Isso é verídico, aconteceu há poucos tempos, viu? Em outros países, para vocês verem, amados, o que é que está acontecendo em outros países e o que é que está acontecendo aqui no Brasil. Conta aí hoje. Eu tinha acabado de chegar em casa quando a polícia bateu na nossa porta. E eles reviraram a casa toda. Eles procuravam duas coisas: o rádio e o livro secreto do meu pai.
sabia que livro era esse, mas eu sabia que era perigoso. Eu sabia que assim que a polícia o encontrasse, eu nunca mais veria o meu pai. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ele disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurar? Pessoas são como sal. Mas se não formos bons uns com os outros, perdemos nossa humanidade. É o que acontece. Por isso, sempre mantenha seu sabor. Entendeu? Muitos anos após a prisão do meu pai, eu pensava muito nos ensinamentos dele. Se a polícia tivesse achado o rádio, eu até entenderia por que eu prendei. Mas eu não conseguia entender aquela prisão por causa de um livro. O que poderia ser tão ruim sobre um livro? A dor de perder o meu pai foi ficando mais leve conforme eu crescia. Até porque eu tinha outras preocupações, como, por exemplo, ter que comer. Eu sabia que o meu pai tentava ouvir notícias sobre onde encontrar comida fora da Coreia do Norte. E eu decidi fazer a mesma coisa que o meu pai fazia. No rádio, geralmente eu ouvia a previsão do tempo ou notícias de países que eu nunca tinha ouvido falar. Às vezes eu ouvia notícias sobre a escassez de comida no nosso país, mas não tinha nenhuma informação sobre como conseguir comida. Mas um dia eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que mudaria a minha vida. Vocês são o sal, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Essa foi a primeira vez que eu ouvi sobre Jesus, o Deus do meu Pai. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A partir daquele dia, eu ouvia sempre. E conforme eu ouvi, eu comecei a acreditar. As palavras de Jesus que eu ouvia no rádio se tornaram preciosas para mim. E eu as levo para onde eu vou. Não sei se eu sou a única cristã na Coreia do Norte. Talvez eu seja. Eu não sei o que o futuro reserva para mim. Eu posso morrer de fome, como tantos outros. Ou eu posso ser presa, assim como o meu pai. Mas agora eu tenho esperança. Eu não sei de onde vem essa transmissão que eu escuto no rádio, e porque eu consigo ouvi-la. Mas eu espero que quem esteja enviando saiba o quanto isso mudou a minha vida. Por causa da mensagem desse rádio, eu sei quem é Jesus. Será que existem outros como eu? Será que outras pessoas encontraram Jesus por meio do rádio? Eu espero que sim. As coisas são tão difíceis aqui na Coreia do Norte, mas Deus nos dá tanta esperança. E mesmo que seguir a Jesus seja perigoso, o risco vale a pena. Eu espero que tenham outros
se arriscando assim como eu. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Tudo que eu sei é que eu amo Jesus. E que eu nunca vou perder o meu sabor. Assim como o meu Pai me ensinou. Amados, isso aí é uma perseguição que está acontecendo, viu? Lá na China, nós já tiraram o poder de compra das pessoas. A moeda está sendo tirada da mão das pessoas. Por quê? Porque eles dependem do governo. Viu? O próximo. Vou mostrar outro lugar. Isso aí é lá na Coreia do Norte. Né? Mas tem outro lugar ali também, da mesma forma. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Quando eu tinha 7 anos, comecei a fazer perguntas desafiadoras. Ao invés de ser encorajada, eu não tinha problemas. As pessoas me diziam: pare de fazer perguntas, faça o que tem que ser feito. Nádia é uma cristã no Oriente Médio. Sua jornada com Cristo em uma região onde o cristianismo é oprimido é como andar em busca de um oásis em meio ao deserto. Antes de encontrar Jesus, eu estava no pior momento da minha vida. Eu não tinha nenhuma esperança. Eu sabia quem Jesus era, mas havia muitos buracos na história que me contavam sobre a Bíblia. Deus tem me buscado desde muito nova. Eu tive muitos sonhos em que ele vinha até mim e falava comigo. A vida de Nádia estava desmoronando. Ela se desentendeu com a família, o que acabou a distanciando do Islã. Algum tempo depois de seu pai morrer, Nádia percebeu que o que faltava em sua vida era Deus, alguém capaz de amá-la incondicionalmente. Minha vida vai a Deus. Era uma situação difícil. Entrei em um processo longo de perdão, de aprender a deixar para trás, até que algo mudou e meu coração saiu. Nádia entendeu que Jesus era o único quem ela queria seguir. Ela encontrou paz. É muito difícil encontrar uma igreja ou até mesmo cristãos com muita desconfiança. Os cristãos têm medo de conversar com alguém achando que é cristão, mas não é. Culturalmente, é comum a ideia de culpa pela associação. Além disso, se algum parente faz algo errado, isso traz vergonha para toda a família. Cristãos de origem muçulmana estão em perigo no Oriente Médio. Eu sei que vai viver em um deserto espiritual. E agora eu sei o que é encontrar a água viva, Jesus. A minha esperança é continuar aprendendo mais sobre a minha jornada com Deus, para que eu seja o melhor exemplo possível ao discipular meus irmãos e irmãs na terra. Nós estamos conectados com a Igreja de Cristo. É como se estivéssemos construindo pontes espirituais, não físicas, conectando o reino de Deus. Ajude cristãos como Nádia a crescer na fé e levar a água viva para o Oriente Médio. Amados, essa é a realidade. E tem muitas outras. E quando eu vejo, amados, essas situações, eu digo: Senhor, com tanta liberdade que nós temos aqui. Você viu essa mulher aqui, muçulmana, ela não pode mostrar o rosto dela.
Ela diz que eles têm dificuldade dos crentes comunicar com o outro, né, com medo de serem espiões, se fazendo de crente, para poder incriminar eles. E é condenada à morte. Tá? Mas ela diz que, você vê aquela palavra, eu sei que eu tenho que discipular os meus irmãos. Agora, discipular como? Numa situação dessa daí, você tem medo de lidar com as pessoas pensando que, tá? Ela foi excluída da família, porque ela saiu do islamismo. Não é proibido o cristianismo. Aqui não é proibido nada, você tem liberdade de pregar a Bíblia, de ali botar uma caixona na esquina e falar de Jesus, pregar, ninguém vai interromper você. E o que a gente faz? Nada. Estão preocupados com o nosso dia de amanhã, com o que comer, com o que dormir, com o que comprar. Então os mais somos os cristãos egoístas. Com tantas pessoas indo para o inferno todo dia. Tantas pessoas indo para o inferno todo dia. Mas eu espero, amados, que vocês sejam impactados por tudo aquilo que tem sido ministrado, principalmente nas terças-feiras. Jesus está voltando. E nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos e que nós fizemos. Pode ter certeza disso. E eu, amados, como pastor, estou aqui para fazer exatamente esse trabalho, de alertar a igreja, de chamar a atenção da igreja, de ensinar a igreja, de motivar a igreja a fazer o trabalho pelo qual Jesus nos constituiu como igreja. Amém? Amém. Vamos dar mais valor, amados, ao Evangelho de Cristo Jesus. Vamos valorizar. Valorize essa palavra que está aí na sua mão. Valorize a liberdade que você tem de pegar a Bíblia e ler ela por completo. Porque ele não tem essa liberdade. Essa jovem, o pai dela foi preso. Por quê? Porque ela é proibida ler a Bíblia. E ele escondeu em casa. Foi preso. E só Deus sabe quando é que ela vai ver o pai dela. Eu tenho outros testemunhos que até o irmão de por causa do Evangelho, foi preso. E ele foi lá, matou solitário. Tá certo? Fugiu da prisão com 2 braços e 2 pernas quebradas para pregar o Evangelho. Em muitas outras situações. Eu espero, amados, que a sua vida mude, que você seja incomodado, que você seja impactado, amados, com tudo aquilo que tem sido ministrado aqui. Eu creio que Deus tem falado no coração de vocês. Amém? Amados, tem uns avisos aqui rápidos.